Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Fiquem agora com a análise do jogo entre Flamengo e Júnior Barranquilla. Deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, que é de grande ajuda para que possamos postar mais e mais vídeos. Júnior Barranquilla, olha só, nossa produção já colocou aqui, 3-1, resultado do Flamengo, gols de Bruno Henrique, Lincoln, Tuller. Tuller fez primeiro, depois o Lincoln, depois o Bruno Henrique, né? A gente tem os números aqui, e o Theo Gutierrez ainda também descontou para o Júnior Barranquilla. Vamos lá, 3 gols para o lado rubro-negro, como eu já falei aqui para o Júnior Barranquilla, 16-8 em questão de chutes a gol, finalizações diretas, 6 do lado do Flamengo, 5 Júnior Barranquilla, posse de bola muito maior do Flamengo, 72%, enquanto o Júnior teve 28%. Passes, 632 para o lado rubro-negro, 259 Júnior Barranquilla. E precisão de passes, 88% Flamengo e 73% Júnior Barranquilla. Tá aí, então, tem mais ainda. Faltas, 14 faltas Júnior Barranquilla, um pouco mais do que o Flamengo. Cartão amarelo nenhum para o lado do Flamengo, 1 para o lado do Júnior Barranquilla, nenhum jogador expulso, não teve cartão vermelho. Impedimentos 2 para o lado do Júnior Barranquilla e escanteios 9 para o Flamengo e 3 para o Júnior Barranquilla. O Flamengo conseguiu poupar alguns titulares, venceu com facilidade o Júnior Barranquilla e também confirmou a liderança, Rafa Rezende. Sim, hoje tudo isso aí, né? Os números do jogo mostram uma superioridade impressionante de uma equipe quase que completamente reserva, né? A gente pode falar do Bruno Henrique, que está suspenso contra o Internacional e por isso veio para o jogo como titular. Foi um dos destaques na partida, mas não só ele, né? O Flamengo tem um último nome para redenção, né? A gente pode falar assim. O Michael ainda oscilando, errando tecnicamente, mas aparecendo muito dentro do jogo hoje. O Lincoln encontrou o caminho das redes, fazendo mais um gol dentro do jogo. Desde o princípio, o Flamengo já tinha construído uma finalização do Vitinho. E mais uma vez o Vitinho com aquela liberdade, né, para flutuar por trás do camisa 9. Finalizou no travessão com perigo. E foi um jogo de ascendência total do Flamengo. Sobrou, construiu, tirou um pouco o pé. O gol do Júnior foi num lance isolado, assim, mas de qualquer forma, que cabe a observação da questão da transição defensiva do Flamengo, que eu acho que é o ajuste fino do trabalho do Domi, não só dentro do Flamengo, mas do que ocorria na MLS com o New York City. Acho que quando a equipe precisa, que o perde-pressiona não funciona completamente, a equipe se desconecta, acho que a linha de defesa costuma entrar para dentro do próprio campo, para próximo da própria área, antes do restante da equipe, e é nesse espaço, né, depois de escapar da primeira pressão, que os adversários conseguem acelerar o jogo e construir alguma coisa contra o Flamengo. Claro, o time de hoje, extremamente modificado, e acho que isso tem que ser levado em consideração. A gente está falando de uma sequência de 8 jogos em 22 dias, em que o Flamengo fez quase 3 gols por partida, foram 23 gols, e acho que é o caminho mais do que certo, assim. Conseguiu poupar numa última partida dentro da fase de grupos da Libertadores, confirmando primeira posição no grupo. É um caminho muito interessante depois de um período tão conturbado e que ainda assim encontrou resultado. A tendência é de um Flamengo crescendo, evoluindo, por mais que a gente vá falar até o final da temporada, dentro de 2021, que o tempo vai ser escasso, o tempo será restrito. Mas o trabalho parece ter um norte muito bem definido e a equipe parece começar a entender de maneira bem homogênea, falando do grupo como um todo, né, as ideias do Domi e aplicar de maneira bem convincente dentro dos jogos. Vamos aproveitar e colocar então na tela para a gente ver como ficou o Grupo A depois da última rodada da fase de grupos, o grupo do Flamengo. Flamengo, portanto, na liderança, com 15 pontos, em primeiro lugar, em segundo, Independente Del Valle com 12. Isso, coloca a lupa aí, o Pedrinho. O Pedrinho já colocou a lupa dele, o óculos. Em terceiro, Júnior Barranquilla, com 6 pontos, conseguiu vaga para a Sul-Americana, estava brigando por isso. E o Barcelona de Guayaquil, eliminado com 3 pontos. Agora a gente tem que aguardar então para ver o que vem nessas oitavas de final. Fala, Pedro. E se a gente pensar na equipe de hoje, né, contando que Thiago Maia e Gerson vão ser titulares, ninguém que jogou hoje joga a próxima partida, porque Bruno Henrique está suspenso e nem o goleiro vai ser titular. Então, provavelmente, o time é todo diferente. Eu acho que o mais importante de tudo é que o Domi está tendo que, dentro dos jogos mesmo, se ajustar. E aí a gente já começa a perceber um jogo realmente do Domi, como é que é o posicionamento de cada jogador. E uma descoberta. Eu acho que o Vitinho centralizado jogando atrás do atacante foi um achado, porque o Vitinho costuma jogar aberto.
fez uma ótima partida contra o Corinthians, participa mais, conseguiu ter mais liberdade e cresceu. Hoje ele participou bastante do jogo, conseguiu finalizar, conseguiu criar algumas alternativas e é uma descoberta. Só que a concorrência é muito forte nesse setor. Mas é uma alternativa para esse rodízio que o Domi faz, né? O jogador que jogava pela beirada, hoje centraliza. É mais uma opção que o Domi está descobrindo dentro desse processo de falta de treinamento, jogos atrás de jogos. Treinar o que menos. O Domi tinha... Desculpa, Karine. Vai fundo. O Domi tinha um jogador no New York City, o Max Morales, que em vários momentos foi utilizado quase que como alguém fora das obrigações do que é o jogo de posição. Da ideia de sempre se posicionar num espaço esperando a bola chegar até ali. O Morales tinha um pouco mais de liberdade para transitar pelo campo, próximo à bola. E eu acho que esse jogador atrás do 9 no Flamengo, de certa forma o Domi pode encontrar, né, uma função muito parecida. O Vitinho se destaca, a gente fala do Arrascaeta como titular na função, mas a grande questão é que eu acho que no momento em que todo mundo estiver inteiro e nos principais jogos da equipe na temporada, eu não acho impossível que o Gabigol seja esse cara. E aí o desenho é quase do 4-4-2 do ano passado, mas lembrando que o Bruno Henrique está partindo do lado esquerdo. E cada vez mais à vontade também, nessa função de lado de campo. Mas acho que talvez o Gabigol possa ser um cara para competir. Ele naturalmente pode competir com o Pedro como jogador de área, e acho que o Pedro desempenha melhor a função para aquilo que é pedido no jogo de posição, que é pedido pelo Domi. No lado direito, o Everton Ribeiro. Para mim, é o principal jogador da equipe, jogador de seleção, e tem uma ascendência também, tem uma importância que eu vejo como difícil a não utilização. Então, talvez, não que o Arrascaeta seja descartável, longe disso, mas falta espaço pela qualidade do grupo, né? A gente falando de um nome como o Gabigol e tentando encontrar soluções para que eles estejam em campo o maior número de tempo possível. Eu acho que ele pode também ser esse cara que o Vitinho tem sido. Um jogador por trás do 9, com pisada na área, com uma circulação um pouco mais livre, mas aparecendo muito bem. Talvez seja um caminho para ter Gabigol e Pedro juntos por dentro no ataque do Flamengo. Aqui na nossa hashtag Troca de Passes, muita gente falando de lances polêmicos do jogo do Corinthians. Então tem um recado para vocês. A gente vai para o intervalo e na volta tem PC de Oliveira no Foi ou Não Foi, o nosso quadro que analisa então essas polêmicas e vocês podem respirar. E também brigar com a gente aqui na hashtag, que eu sei que sempre tem polêmica e mais polêmica em cima da polêmica. Até lá! E aparentemente o Domenech Torrent tomou pé da situação. Quem diria, a gente estava aqui umas semanas atrás falando depois daquele 5-0, se daria para segurar o treinador no cargo, Zinho. É verdade, você tem razão. Eu fui um dos que cobrei muito, né? Aquela derrota foi vergonhosa e da maneira que aconteceu, achei que faltou, né? A própria convicção dele para montar o time, mas eu concordo com o Sormani. O treinador chega, leva tempo mesmo para conhecer o elenco, ele tem uma metodologia diferente do Jorge Jesus, ele gosta do rodízio, o Jorge Jesus já não. Ele pegou um time onde muitos dos jogadores considerados titulados da equipe não estavam numa fase boa, muitos deles, inclusive você citou o nome de um, o Bruno Henrique, que ficou de fora com contusão agora, e depois que voltou dessa contusão, parece que o Bruno Henrique engrenou também, fazendo gols, movimentação boa e até atuando lá pelo lado esquerdo, ficando mais fixo ali no corredor do lado esquerdo, infiltrando, entrando na área, fechando como um segundo atacante, né? E o Bruno Henrique também já recupera o seu melhor futebol. E juntamente com isso, a molecada da base que chegou, que entrou nessa dificuldade da pandemia, aquele surto que pegou o elenco do Flamengo, foi obrigado a colocar essa molecada, e a molecada correspondeu, alguns já pedindo passagem para ser titular, como o Hugo Neneca, o goleiro, né? Hoje jogou o César, que é um bom goleiro também, o Natan, que é canhoto pelo lado esquerdo, como você falou, hoje a gente já fica na dúvida, porque hoje não jogou ele, jogou o Léo Pereira. Me mostra que, de repente, contra o Inter vai jogar o Natan, né? O Rodrigo Caio deve ficar de fora novamente, né? Então eu não sei quem vai ser o companheiro ali. Acho difícil jogar o Léo Pereira e o Natan, porque os dois são canhotos. Enfim, é um elenco que ganhou mais reforços ainda, e o Domi, concordo com o Sormani, ele vai encontrando
se encontrando dentro do futebol brasileiro, dentro do elenco do Flamengo, e o estilo de trabalho dele, os jogadores também vão se acostumando. Estavam muito presos a um outro treinador. E agora os jogadores começam a entender o jeito do cara trabalhar, a maneira da preleção, o jeito do dia a dia. Isso tudo leva um tempo. E os jogadores estão entendendo isso agora. Né? Ele bota esse time, como eu falei, também acho que o único titular, no caso absoluto, é o Bruno Henrique. Os outros vai ter essa disputa, né? Arão, Gerson, Thiago Maia, quem joga, né? Natan, Léo Pereira, Gustavo Henrique. Acho que o titular na zaga é o Rodrigo Caio quando estiver inteiro.